Olá, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast jurídico, Entre a Razão e o Impulso. Hoje vamos falar de 3 elementos que podem mudar completamente o rumo de um crime: paixão, emoção e embriaguez do direito penal. Quando a emoção explode, a paixão cega ou o álcool toma conta? O que diz o direito penal? A culpa continua existindo? A pena é a mesma? Vem com a gente que a gente explica tudo. Vamos começar com 2 conceitos que muita gente confunde: a emoção e a paixão. A emoção é um sentimento repentino, como a raiva após uma provocação. Já a paixão é algo duradouro, como o ódio alimentado por dias ou meses. No direito penal, a emoção e a paixão não excluem a responsabilidade, mas em alguns casos podem reduzir a pena. Exemplo, o artigo 121, primeiro do Código Penal, diz que se a pessoa matar alguém movida por violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima, isso pode ser considerado homicídio privilegiado, com pena reduzida. Trouxemos um caso fictício, mas que poderia ser facilmente real. Vamos mostrar para vocês uma história que ilustra bem como a emoção pode tomar conta de alguém e influenciar totalmente uma atitude criminosa. Pois bem, o caso é o seguinte: o Anderson, casado com Dalila, descobriu que estava sendo traído. E adivinha com quem? Com seu melhor amigo Heitor. Imagina só a cena: traição em dose dupla. Vocês devem estar se perguntando: como o Anderson reagiu? O que o Anderson fez? Iremos mostrar para vocês agora. O Anderson descobriu que sua esposa o traía com seu melhor amigo. Quando passava pelo corredor, flagrou os dois juntos. Em um excesso de fúria, ele pegou uma tesoura e matou o amigo. Eu não pensei em nada. Só vi os dois ali e perdi o controle. Foi como se meu corpo agisse sozinho. Nesse caso, pode ser configurado o homicídio privilegiado por violenta emoção logo após injusta provocação. A pena ainda existe, mas pode ser menor. O que o Anderson cometeu foi juridicamente um crime privilegiado, previsto no artigo 121 do Código Penal. Esse artigo prevê que, se o homicídio for cometido sob domínio de violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima, a pena pode ser reduzida. Ou seja, o crime continua sendo homicídio, mas o juiz pode entender que naquele momento a explosão, o sentimento de fúria, a emoção foi tão grande que merece ter uma pena reduzida. O que diferencia é a circunstância emocional em que o crime foi cometido, e isso o direito reconhece. Mas, atenção, essa redução não é automática, e nem todo ato impulsivo se encaixa nesse artigo. Precisa ficar claro que foi uma emoção imediata e provocada por uma ação da vítima, como no caso de o Anderson. E quando a pessoa perde o controle, mas não é por raiva ou paixão, e sim por álcool ou alguma substância que altera a consciência. E é aí que a gente entra no próximo ponto do nosso episódio: a embriaguez no direito penal. Agora vamos falar da embriaguez, o artigo 28 do Código Penal. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, ou seja, se a pessoa bebeu por vontade própria, ela ainda responde pelo crime, mas existem suas exceções. Se a embriaguez for involuntária e completa, por exemplo, se a pessoa foi dopada ou tem doença que causa intoxicação, e isso impedir ela entender o que está fazendo, ela pode ser considerada inimputável. Então, o que aprendemos? A emoção, a paixão
paixão e a embriaguez pode até influenciar no momento do crime, mas nem sempre tira a culpa da pessoa. Recentemente foi anunciado nos jornais um trágico acidente envolvendo uma família e um motorista que estava alcoolizado. A família estava reunida na frente de casa, o pai, a mãe e a filha reunidos, sentados na frente da casa, e o motorista que estava saindo de uma festa, totalmente embriagado, alcoolizado, e acabou causando um trágico acidente, atropelando a família e levando a criança a óbito. E você pode pensar da seguinte forma: mas ele estava bêbado, estava alcoolizado, ele nem sabia o que estava fazendo. Mas é aí que entra o direito penal. Embriaguez voluntária não exclui a culpa. Se você bebeu por vontade própria, assumiu o risco e causou um crime, você vai sim responder por ele. Conduzir embriagado e causar morte no trânsito pode ser considerado crime doloso eventual. O artigo 26 do Código Penal fala que o fato de estar embriagada não torna a pessoa inimputável. A inimputabilidade só ocorre em casos de transtorno mental, desenvolvimento incompleto ou retardado, ou embriaguez completa, acidental ou involuntária. Se a pessoa bebeu por vontade própria, a embriaguez é voluntária e ela é responsável pelos seus atos, porque sabe que beber e dirigir é perigoso. Então, galera, o que pesa mais, o impulso ou a consciência? Esse foi nosso podcast Entre Razão e Impulso. Agradecemos pela sua companhia. Até a próxima!